dia a todos, a todas, a todos. Com a alegria que eu estou aqui hoje. Nessa tarefa difícil de falar depois da fala do nosso querido João, porque ele fala muito bem, conta ótimas histórias, né? E eu sou muito fã do Tinha que Ser Preto. Tem essa possibilidade hoje de estar junto, compartilhando espaço. O Tinha que Ser Preto, o Codipica, nosso Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial. E é uma alegria estar aqui, nesse curso. Só para ter uma ideia, quem é professor aqui? Que maravilha. Dá até um frio na barriga, meu Deus, o que a gente vai falar para o professor? Né? O professor sabe tudo. E eu pensava isso. Meu Deus, o que eu posso falar? Eu falei assim, vou falar um pouquinho da minha vida, porque a Educafro é minha vida. Posso dizer isso para vocês. Eu sou um militante, luto muito pela Educafro, e eu começo falando um pouquinho do meu depoimento, da minha história aqui. Uma criança negra periférica, nasceu no Mato Grosso do Sul, em uma casa ou num barraco que não tinha nem banheiro. Sabe o que é uma latrina? Sabe, né? Então, era o que eu tinha, uma latrina. Junto com a minha avó, junto com minha mãe e meu pai. Naquela época, meu pai e minha mãe eram casados, né? Mas cresci assim, na periferia. Estamos lá na periferia e a gente vai com o tempo, vendo o tempo passando, alguns colegas ali na infância já morrendo, já sendo cooptados pelo tráfico, já sendo apreendidos, já sumindo, como aconteceu com meu irmão. Meu irmão, graças a Deus, hoje está com a gente, está super bem. Lá em casa todos estão bem, né? Todo mundo encaminhado, todo mundo servidor público. Não vai ficar rico, mas também não vai morrer de fome, né? Isso aconteceu, meu irmão desapareceu e, bem, no final das contas eu tive algumas ajudas, que o meu percurso de vida me ajudou a conhecer algumas pessoas e conseguimos encontrar meu irmão todo machucado, que apanhou muito da polícia, né? Mas encontramos, graças a Deus. Então, mas como eu estava falando para vocês aqui, voltando a minha história, daqui eu, bebezinho, um pouquinho, com aquele olhar lá distante, pensando no futuro, o que será que pode acontecer? Não pensava que eu ia encontrar a Educafro na minha vida, que ia mudar a minha realidade. Mudou. Com minha mamãe, minha irmã, professora do Instituto Federal, hoje doutora, graças a Deus, também, posso dizer. Falo muito graças a Deus, né? Pois é, mas eu acho que faz parte da minha formação também. Apesar de conhecer e saber os males que a religião, em alguns casos, deixou no nosso estado, de sequelas. A gente vai dar uma olhadinha aqui daqui a pouco, vai ver um pouquinho sobre isso, né? Lá, mamãe aqui, com meu tio, 85 anos, ninguém fala que tem 85, né? Eu dou Miguel, tá aqui. Tira essa foto ano passado, depois minha mãe saiu da UTI, 20 dias da UTI, né? Teve um problema de saúde, teve Covid, mas está viva também, está forte, né? E eu hoje aqui, professor, atualmente eu estou no STJ, em equipe de assessoria de ministro, mas fui do TJDFT também, fui fazer meus concursos, fui para Brasília faz um tempinho. Eu tinha uma professora na faculdade que eu estava lá no Mato Grosso do Sul, que conheceu o meu esforço e me chamou para fazer um trabalho com ela. Eu fiz um trabalho lá no Mato Grosso do Sul, na Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Dessa experiência, nessa conferência, fui convidado a vir a Brasília apresentar, à época, o trabalho para o nosso, na época também, ministro, Edson Santos, gostou do meu trabalho e fui convidado para ser relator da CONAPI, que é a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E comecei a minha vida em Brasília. E comecei a vir para cá, toda semana eu pegava o avião, vinha, aquele menino que era lá do interior do Mato Grosso do Sul, né?
pegava o avião pela manhã, trabalhava o dia inteiro e voltava para o Mato Grosso do Sul, no final da tarde. E trabalhando e construindo. Comecei a ver as pessoas estudando nessa vida frenética aqui de Brasília. Eu lembro que eu fui na Biblioteca Nacional aqui, né, que viu o pessoal estudando, e lá na LBV também, muita gente estudando, e eu não acreditava naquela fila no domingo, 9 horas da manhã, em fila na biblioteca para o pessoal entrar. E eu tive um professor que foi procurador e ele falava na faculdade: vai para Brasília que você vai crescer. Você vai crescer. E eu, acostumado com aquela vida na periferia ali, não era acostumado a ver o pessoal estudando tanto. Daí surgiu a oportunidade de uma seleção no Instituto Rio Branco, aqui no Ministério das Relações Exteriores, para assessorar um embaixador, que era o diretor do Instituto. Despretensiosamente me inscrevi, fui aprovado na seleção. Até hoje eu não esqueço a banca final, 7 diplomatas de um lado e eu sentado do outro, e a sabatina comendo, solta. E eu saía meio tonto, não acreditei. Na hora, pensei que não tinha ido tão bem. Depois recebi uma ligação, lá no Mato Grosso do Sul de volta já. Você vai vir para Brasília quando? Deu certo, a gente veio para cá, daí consegui vir para cá. Fui estudando mais e mais, fazendo os concursos, estamos aí, né? Agora o último concurso foi aprovado. Na verdade, estou em processo de andamento, concurso de tabelião, para montar um cartório aí, quem sabe a gente monta um cartório em Goiás, né? Estamos indo para a terceira fase agora, e tudo com o apoio da Educafra. A Educafra tem me ajudado nessa trajetória de estudo. E quem sabe vai dar certo, estamos fazendo, acho que São Paulo deve ter passado também, creio, né? Deve estar saindo o resultado aí para a próxima fase, né? A gente sabe que é todo um percurso de vida, de estudo, de muita luta. Uma hora vai dar certo, né? Isso que é importante. Mas eu falo isso porque é o depoimento do que a Educafra fez na minha vida, eu gosto muito de falar. Né? Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, descarregava caminhões no Ceasa, e além de descarregar os caminhões no Ceasa, vendia os jornais, e um dia eu estava indo para descarregar os caminhões, 3 horas da manhã, que a meninada toda ali se juntava e ia junto para o Ceasa, que era perigoso, e um colega tropeça dentro de um terreno baldio. A gente joga a lanterninha que a gente tinha no chão, era um corpo. E eu fico apavorado com aquilo, mas é a realidade da periferia. Né? Conta aquilo do meu pai fica aterrorizado com medo, também que a gente saía de madrugada para trabalhar. Meu filho, você não vai fazer isso. Vai parar de ir lá para o Ceasa, descarregar os caminhões. Eu continuei vendendo os meus jornais ali, meu pai sempre falando que eu tinha que estudar. 16 anos, presto um vestibular para a Universidade Federal, entro no curso de engenharia. Maravilha. Primeiro obstáculo. Entrei. Mas e para continuar? Curso integral. Cursei o primeiro ano, cursei o segundo ano. Vi os meus colegas ali se formando, não conseguindo emprego. E eu tive que parar também, porque eu não conseguia me manter, né, na faculdade. E sou obrigado a abandonar o curso. Depois tem um concurso, primeiro concurso da minha vida. Passei no concurso para a Escola de Especialistas de Aeronáutica. Fui para São Paulo. Foi o que garantiu meu sustento inicial. Consegui me manter, consegui ajudar melhor a minha família. E as coisas foram melhorando, dando exemplo para meus irmãos também. Embora eu saiba que eu não seja a regra, seja a exceção. Eu tenho isso muito claro. Não sou a regra, sou a exceção. Mas fui com o apoio da Educafra. A Educafra sempre me ajudando, tem que estudar também. Ouvia colegas da Educafra. Na época eu não conhecia a Frei Davi. Fui conhecer a Frei Davi depois que eu vim para Brasília. A vida nos colocou em contato por meio do grupo de WhatsApp. Eu recebi uma mensagem, estava escrito assim: venha cursar FGV. Ouviram falar da FGV? Uma das melhores universidades que nós temos no Brasil e quem dirá até no mundo. E foi assim. Eu recebi, mas eu fiquei descrente. Falei, pô, esse negócio de mensagem pelo WhatsApp aqui, não vai dar certo esse negócio. Né? Ainda mais que o curso mais barato lá é R$5.500. Né? E eu fiquei pensando, não vou conseguir esse negócio não. Mas me inscrevi ali e recebi todo o apoio. Todos os negros que se inscreveram junto comigo aqui de Brasília entraram.
E estou lá. Devo estar indo para os Estados Unidos ano que vem, se tudo der certo, porque a gente faz os intercâmbios na FGV. No final do curso, a gente vai para o exterior, geralmente, para acabar o curso. Estou indo. Foi aí que foi o meu contato mais próximo com o Frei Davi começa. A partir desse momento que eu vou para a FGV e começo a propagar esse sistema de inclusão que a FGV proporciona. Tanto na FGV, como no INSPER, como nas universidades federais, como nos preparatórios, que o nosso foco é a educação. E a gente está aí, motivando. E é difícil, porque você tenta motivar as pessoas, principalmente as crianças pretas, e muitas das crianças pretas e dos adolescentes pretos não creem que possa ser possível. Vocês viram uma questão, eu coloquei agora no começo aqui para chamar a atenção de vocês, sobre Enem. O ano passado foi um dos períodos, foi um dos Enems que teve o menor número de pessoas pretas inscritas. Porque o preto, o pardo, ou seja, o negro, não se vê nesse lugar. Porque o Enem, ele é feito de uma maneira que privilegia toda a sociedade, que não é preta e que não é parda. E a gente tem lutado contra isso, para incluir as pessoas onde acreditar. Com essa campanha, ano passado, a gente conseguiu pagar 1.000 inscrições no Enem, e esse ano a gente quer pagar no mínimo 2.000 inscrições. E por isso que eu peço a vocês até que repliquem nos grupos de WhatsApp de vocês essa mensagem que eu coloquei ali para ajudar as pessoas a se inscreverem, e não só se inscreverem, mas também a se prepararem, que a gente tem um preparatório, que busca preparar as pessoas para conseguir. Só medicina, a Educafo mandou mais de 50 pessoas para o exterior para estudar medicina. Estou falando no Brasil. E essa é a nossa luta. Colocar os negros em posição de destaque, em cursos que possibilitem que eles façam a sociedade como um todo crescer, e principalmente ajudando mais tarde as pessoas negras de uma forma honesta, de uma forma sadia, e mostrando para essas pessoas negras que elas são capazes. Então, hoje em dia, como eu disse para vocês, eu estou lá no STJ, mas além disso, trabalho com a preparação. Antes eu trabalhava muito com concurso aqui em Brasília, agora eu estou trabalhando mais com preparação de parlamentares. Trabalho num curso que eu preparo vereadores, que já foram eleitos, preparo prefeitos também, assessores, e a gente vai trabalhando e sempre procurando levar a pauta da igualdade racial. Sempre falando sobre isso. Queria saber a opinião de vocês sobre as cotas raciais. E quem é a favor aqui? Tivemos uma maioria aqui, muito bem. A pessoa foi com medo, né? Falando, deixa eu levantar, talvez senão pode dar represália aqui, né? Maravilha. E o que vocês acham dessa história aqui, ó? Aprovado na Câmara, PL autoriza que pais possam educar filhos em casa. O que vocês acham isso? Quem que é a favor? Boa sorte mesmo. Quem é contra aqui? Levanta a mão, só para ver. Eu acho que depois da pandemia eu não quero não, exatamente. Depois da pandemia. Porque isso daqui passou, né? Vocês estão sabendo que passou na Câmara essa semana. Tem pro Senado. Inclusive, essa semana eu tenho uma pauta lá na Câmara. Convido a vocês, quem quiser estar junto com a gente. Vai ter uma audiência pública. Tá? Dia 25, 15 horas. Tá? A gente vai estar lá, a Frei Davi está vindo para essa pauta, e a gente vai estar lá no Congresso fazendo um barulho. Vai ser na Câmara? Vai ser no Senado. E está podendo entrar? Sim. Porque está fechado lá. Está podendo entrar. Eu mostrei para vocês um pouco da minha história e falei do quê? Da diversidade também. Com a pessoa negra consegue, a gente sabe que essa pessoa negra é exceção, não é regra, né? Mas nós temos um Brasil que é diverso aqui. Pessoas pretas, pessoas pardas, pessoas brancas, amarelos, indígenas, nós temos os indígenas, suas comunidades, e assim vai. Mas, quando nós vemos os espaços hegemônicos,
Tem algum negro aqui? Não. Mas se a gente olhar em outros ministérios também não fica muito diferente de outros governos. Concorda comigo? Isso aqui é nosso poder executivo. Deixa eu pegar aqui a ajuda do João, né? Acho que é o outro. Peraí. Nós vemos aqui uma reunião do primeiro escalão. Tem alguma pessoa negra aqui? Primeiro escalão? Do executivo? E aqui no legislativo tem muito negro? Posição hegemônica? Lembrando que nós temos quantos poderes? Exatamente, a gente tem um poder que possui 3 funções: executivo, legislativo e judiciário. Certo? É que escrever a Constituição faltou uma certa técnica na hora de escrever. Porque o certo poder é único, que se divide em 3 funções. Mas está escrito na Constituição, a gente respeita. Certo? Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Acho que eu estou apertando o botão errado, mas agora foi certo. E aqui? Órgão de cúpula. A Josi me falava, ela falava na última fala, e eu me identificava, porque eu já sabia o que tinha nos slides, e eu ficava, meu Deus, parece que a gente combinou, parece que eu estou pagando ela para falar alguma coisa aqui, né? Mas é a imagem que a gente vê no nosso judiciário. É a imagem que a gente vê no principal órgão do nosso judiciário, o meio negro. E a gente tem que ocupar esses locais. E a gente vê que essa batalha é por meio da educação. Tem que ser por meio da educação, mas não só uma educação formal, uma educação informal também. Temos que motivar as nossas crianças, mostrar para elas que é possível elas ocuparem esses espaços. Qual é a nossa maior norma, gente? Constituição, muito bem. E qual é a nossa segunda maior norma no Brasil? Quem sabe? Um de cada vez. Se chama Código Civil. Que é tudo em relação de trabalho que eu faço ali, acaba sendo uma relação civil, uma relação de compra e venda, uma doação que eu faço, que eu ajudo alguém ali, é tudo contrato, né? E durante muito tempo, os negros foram considerados como coisas e eram negociados. Nós tínhamos bolsas para a venda de negros. Então, a gente quando fala negro, sofre muito com os resquícios dessa época. E não se acha capaz de, por exemplo, estar num órgão daquele de cúpula, porque é a codificação que passa pelo tempo, perpassa o tempo. Nós tivemos essas constituições no Brasil. Tem controvérsias? Tem. Mas a grande questão é: o que essa Constituição ou essas constituições fazem com a gente, ou fizeram com a gente ao longo da história do povo brasileiro? Nós temos toda uma hegemonia, que nessa época aqui tratava o negro como coisa, que nessa época tinha o poder moderador, que era o que dominava. Lembram disso, né? Hoje a gente tem executivo, legislativo e judiciário. Mas na primeira Constituição a gente tinha executivo, legislativo, judiciário e poder moderador, que era o grande poder hegemônico da época. Engraçado, tem hora que eu aperto um botãozinho e ele vai para frente, depois vai para trás. Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui, olha, para a primeira Constituição. E quando ela fala de educação. Por que eu bato na tecla da educação? Porque eu vejo que a educação, que nós todos estamos envolvidos, é a mola propulsora que vai mudar o nosso país. Tá? Mas durante muito tempo, o povo negro foi limitado e não podia participar desse processo de educação formal. Nós temos aqui a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual
e a propriedade é garantida pela Constituição do Império pela maneira seguinte. A gente tem toda uma fala aqui, ó. Olha que bonito. Nenhum cidadão poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. A Constituição também garante socorros públicos. Legal. Agora eu chamo a atenção para esses dois últimos incisos aqui. A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Mas quem era cidadão? O negro era cidadão naquela época? Quem sabe que não era. Então é tudo bonito, está no papel, né? Colégios, universidades, onde serão ensinados os elementos das ciências belas, letras e artes. Muito bem, existia. Mas a gente tem uma lei que vem, né, em 1837, dentro da época dessa Constituição, que nos diz, no artigo 3º, são proibidos de frequentar as escolas públicas todas as pessoas que padecem de moléstias contagiosas. Artigo 2º. Os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Então a gente vê que existe uma construção histórica. Nos foi privado o direito de estudar, o direito de tentar crescer, de tentar vencer. E por isso lá no começo eu pergunto sobre as cotas e eu deixo para vocês refletirem sobre isso enquanto a gente vai conversando. Pensem muito sobre isso. Mais tarde a gente tem 1850. Os estrangeiros que comprarem terras, olha, prestem atenção, os estrangeiros que comprarem terras e nelas se estabelecerem ou vierem à sua custa exercer qualquer indústria no país, serão naturalizados. Olha que legal, estão acolhendo os estrangeiros. Muito bonito isso. Mas os negros nem estrangeiros eram considerados. Os negros eram coisa nessa época. Depois de 2 anos desses estrangeiros no Brasil, de residência, pela forma por que foram os da colônia de São Leopoldo, e ficarão isentos do serviço militar, menos da Guarda Nacional dentro do município. O governo fica autorizado a mandar vir anualmente, à custa do tesouro, ou seja, os estrangeiros vinham para o Brasil e vinham financiados, certo número de colonos livres para serem empregados, pelo tempo que for marcado, em estabelecimentos agrícolas ou nos trabalhos dirigidos pela administração pública, ou na forma de colônias nos lugares em que estes mais conviverem, tomando antecipadamente as medidas necessárias para que tais colonos achem emprego. Olha que legal. Está financiando os estrangeiros. E com certeza não eram estrangeiros negros, porque os negros nem estrangeiros eram considerados. Eu estou trazendo esses pontos da legislação para vocês refletirem, irem pensando. E eu estou fazendo um resgate da legislação para vocês verem como esse Estado, que é hegemônico, esse Estado que faz, que ele legifera, que constrói a legislação, vai totalmente contra a população que a gente tem, essa população negra. Desde aquela época, desde o passado. Desde 1824, ou até anteriormente a isso. E a gente está tendo toda a evolução. O Código Civil da época. Os filhos de escravas entram na ordem dos frutos naturais como as crias dos animais. Então a gente vê as crianças negras sendo codificadas, as crianças negras sendo, inclusive, como era a coisa? As crianças negras sendo hipotecadas, sendo dadas como garantia. Negro como acessório da casa e poderia ser hipotecado. Aqui para vocês aqui. A gente tem toda uma evolução e aqui vai essa lei aqui, a Lei 2040, declara de condição de livres os filhos de mulheres escravas que nascerem desde a data desta lei. É a nossa famosa lei do ventre livre. E a princesa, que era bondosa, nos diz no artigo 1º: os filhos de mulheres escravas
que nascerem no império, desde a data desta lei, serão considerados de condição livre. Que bonito, né? Mas olha aqui, ó. Olha a pegadinha do malandro. E aí né? Os ditos filhos menores ficarão em poder ou sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Que legal, né? Mas não é só isso. Chegando o filho da escrava a essa idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil, isso mesmo, 600 mil, acho que deve ser réis isso aqui, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos. No primeiro caso, o governo receberá o menor e lhe dará destino em conformidade da presente lei. A indenização pecuniária acima fixada será paga em títulos de renda ou com juro anual de 6%, os quais se considerarão extintos no fim de 30 anos. Mas não é só isso ainda. A declaração do senhor deverá ser feita dentro de 30 dias, a contar daquele em que o menor chegar à idade de 8 anos. E se não fizer, então, a declaração, ficará entendido que o senhor opta pelo arbítrio de utilizar-se dos serviços do menor. Ou seja, não era automático ele ser liberto. Pelo contrário, era automático a criança que nasceu livre continuar sendo escrava. Ou seja, meia dúzia. O pessoal fala de uma forma tão romantizada sobre a princesa Isabel, fala sobre a lei do ventre livre, fala sobre a lei do sexagenário, e assim vai, né? Olha mais para frente aqui, em 1885. Os escravos inscritos na matrícula serão libertados mediante indenização de seu valor pelo Fundo de Emancipação ou por qualquer outra forma legal. Mas e aí de novo? Pegadinha. São libertos os escravos de 60 anos de idade, completos antes e depois da data em que entrem em execução esta lei, ficando, porém, obrigados a título de indenização pela sua alforria a prestar serviço, depois de completar 60 anos. Ele ficou obrigado a prestar serviço aos seus ex-senhores pelo espaço de 3 anos. Isso para quem chegava a 60 anos. Será que algum negro chegava a 60 anos ali? Eis a questão. Os brancos não chegavam, imagine os negros. É só pegadinha do malandro, gente. E nós temos aqui a extinção da nossa escravidão no Brasil, da nossa escravização. A princesa imperial regente, nossa querida princesa Isabel, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a seguinte lei. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Muito bem, legal. Mas a grande questão, por que é a pegadinha do malandro? Acabou a escravidão? Na teoria acabou. A gente sabe que a gente vive um processo de escravidão até hoje, tem um processo até hoje. Mas o que acontece com essas negras e com esses negros no dia após a abolição da escravatura? Exatamente. E olhe lá, consegue chegar à margem. Porque nós temos uma grande massa de desempregados no nosso país. De pessoas que não têm nem o que comer. Pessoas que vão para as ruas, tomam conta das ruas, por favor. Eu tenho uma dúvida, na verdade, que agora que você está apresentando as leis, eu queria saber se a lei de abolição brasileira, ela não só extingue formalmente ou legalmente, mas se ela pune, ou em algum trecho da lei pune para quem ainda perpetuava a escravidão. Eu não encontrei nada falando sobre isso. Nada de punição. Então, creio eu que não havia. Pelo menos pela legislação brasileira. Talvez pela legislação inglesa da época.
até proibir o tráfico negreiro, né? Mas dentro da legislação brasileira eu não vi nada punindo aqueles que continuassem. E a gente sabe que no final das contas acontecia, tinha um trabalho ali clandestino, isso continuava em alguns locais. Porque o trabalho escravo no Brasil, pelo Código Penal, é isso, né? Você tem um Código Penal que foi muito recentemente atualizado e que reconhece o trabalho escravo como algo, como crime. Sim. Mas olha o tanto de tempo, né, da linha de tempo que precisou passar para que isso fosse penalizado. Né? Sim, sim. E olha que nosso outro Código Penal, depois disso, veio aqui em 1940, se eu não estou enganado. E esse Código de 1940, como você disse, demorou um tempo para ser reformado. Mas aqui nós tínhamos um outro código, que ainda nós estamos em 1888. Olha aqui, no período escravocrata, as trabalhadoras domésticas, muitas das nossas mulheres negras, que vivem inclusive até hoje essa condição, moravam na senzala, mas passavam grande parte do dia na casa grande. Com o redimensionamento das casas na zona urbana, esses dois lugares fundiram-se e foi criado um novo cômodo nas casas, o quarto da empregada. Assim, o quarto da empregada mantém relação com o trabalho escravo, pois conserva a presteza servil do século XIX, impede o controle da trabalhadora sobre sua jornada de trabalho e tempo de descanso, além de afastar essas mulheres do convívio de suas próprias famílias. E naquela época, quem manteve toda a massa de negros com seu sustento foi uma maioria de mulheres, que apesar da abolição, eram domésticas. Nós estamos falando de animal, né? Elas permaneceram com seus empregos, às vezes ganhando um trocadinho, mas muitas vezes trabalhando por um prato de comida que ela dividia com os seus maridos, com as suas crianças. Tinha cota aqui? Talvez a cota da exploração. É? Ou não? Vamos refletir, vamos pensar sobre isso. A gente pensa, poxa, que legal, abolir a escravatura. Tudo bem, os negros do Brasil não tiveram muito espaço, não tinham emprego, mas quem sabe os negros podem vir lá de fora, né? Os negros africanos, os negros da origem dos negros que estavam no Brasil podem vir e podem ajudar essa massa negra que é subjugada no Estado brasileiro. A gente pensa isso, certo? Presta atenção aqui, gente. Decreto 528 de 1890. É inteiramente livre a entrada nos postos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho. Que legal, o Brasil está chamando o pessoal, mão de obra qualificada para vir trabalhar. Que não se achem sujeitos à ação criminal. Ou seja, não podia ser bandido, né? Na linguagem. Não podiam ser bandidos do seu país. Excetuados os indígenas da Ásia ou da África, ou seja, era proibida a entrada de negros estrangeiros no Brasil. A gente sabe que alguns negros do continente africano possuem um pouco mais de condição, poderiam vir para cá, quem sabe, ajudar mão de obra qualificada e ajudar aos negros brasileiros, seja com um pouco de trabalho, qualificando esses negros brasileiros, seja com a mão amiga, com incentivo, com um pensar diferente, não subjugado, mas que era previsto que os negros africanos não poderiam entrar no Brasil. E aí? Poderiam sim entrar, mas para isso precisariam do quê? Autorização do Congresso Nacional, minha gente. Autorização do Congresso Nacional para um negro estrangeiro poder entrar, porque esse negro poderia entrar no Brasil e mudar a cabeça dos negros brasileiros. Nós temos aqui, olha, o Código Penal, que a gente estava falando agora há pouco, estava comentando. E nós temos no Código Penal, tem toda uma reforma do Código Penal. A gente vê Deodoro da Fonseca se preocupando com aquela massa negra que é liberta.
E nós temos aqui o artigo 399. Deixar de exercitar profissão, ofício, qualquer ministério em que se ganha a vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite, ou seja, os negros que estavam soltos pela rua, por meio de ocupação proibida, quem sabe até jogar uma capoeira ali, ó, pessoal, está proibido, né? Ou manifestamente ofensiva da moral e dos bons costumes. Pena de prisão celular por 15 a 30 dias. E começa aqui uma política de encarceramento da nossa população negra no Brasil. Aquelas pessoas que não possuíam a qualificação, que estavam perambulando pelas ruas. Lembrando que estrangeiros estavam entrando, sim, mas estrangeiros europeus, em sua maioria, estavam ocupando os postos de trabalho e os nossos negros sofrendo e sendo presos. E muitos não eram só presos, eram executados. Nós tivemos um processo de execução em massa. E nós temos a Constituição de 1891 também, que é... Deixa eu ver aqui... E nós éramos proibidos de ir para a escola. A questão da educação nem se fala, né? Somos proibidos. Nós temos aqui a competência do Congresso, que era de legislar sobre o ensino superior e proibir os negros de participarem das escolas. Mais para frente a gente vê a questão, que legal, olha aqui, a Constituição de 1934, as mulheres podem votar. Isso foi uma conquista. Mas tinha que ser uma mulher o quê? Servidora pública. Era qualquer mulher que podia votar? E os negros podiam votar? A maioria dos negros não podiam, porque a maioria dos negros era analfabeto. E eram proibidos os analfabetos de votar nessa época aqui. Não se podem alistar eleitores, os que não saibam ler e escrever. Nós tínhamos uma grande massa de analfabetos no Brasil. E por aí vai. Desde a gente olha na Constituição de 37, já começa a ter um pouquinho mais de preocupação com a educação. Tudo bem. Mas continua essa questão de proibir o acesso dos negros. Não tinha um acesso de forma qualificada para que os nossos negros pudessem estudar. E assim vai se perpetuando, vai falando. Por exemplo, existe a liberdade de cátedra. Eu achei legal que eu sublinhei para vocês até. Nessa época tinha essa Constituição. Mas e o acesso dos negros à educação? Aqui vai. Liberdade de cátedra em 1967 também. Legal. Mais uma política afirmativa para fazer com que os negros se educassem, fossem educados. Nada. Constituição de 88. Fala bastante sobre a educação. Inclusive é um dos primeiros artigos da Constituição. Ó, os direitos, educação, direitos sociais. Muito bem. Fala sobre educação. Temos várias passagens lindas, maravilhosas do texto constitucional que falam sobre educação. Inclusive tem esse texto aqui, ó. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Está no papel, está bonito. A gente tem uma lei que fala da história da África aí, né? Mas gera toda uma polêmica. E por causa disso aqui, inclusive, uma tal de lei do homeschooling passou na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque isso aqui é uma apartheid. Quem está na hegemonia não quer que seus filhos se misturem com essa racinha. Desculpem a expressão. Desculpem a expressão. Tá? Então, isso é para a gente refletir. Que legal, está falando muito sobre educação. Mas eu chamo a atenção, porque nas constituições anteriores a gente tinha o dizer liberdade de cátedra. E na Constituição de 88, por mais que ela seja cidadã, tiraram essa liberdade de cátedra. Não tem mais essa expressão. No texto constitucional de hoje. Fiquem atentos a isso. A gente tem que ficar de olho nessas coisas, porque são mudanças sutis. Mas tem que fazer a gente pensar. O que está acontecendo? Na ditadura tinha escrito, pelo menos escrito que a liberdade de cátedra era garantida. E hoje? Fala-se muito bem, não, a gente tem que educar, mas educar quem?
E eu coloco vocês para pensar. E educar de que forma? Faça essa provocação. Educar quem? Educar de que forma? Na nossa Constituição está escrito também que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E a gente vê alguém sendo preso por racismo no Brasil? Está bonito no texto. A grande questão é a gente tem que parar, refletir, pensar e ver o que podemos fazer, como podemos nos mobilizar para colocar isso em prática. E alguém me falou agora há pouco aqui sobre perseguição, acho que foi a Josi. E a gente não pode ter medo de denunciar muitas práticas que são racistas. Eu estou acompanhando um caso de um juiz que está sendo perseguido. Presta atenção, um juiz que está sendo perseguido. Inclusive saiu já uma decisão do CNJ afastando esse juiz. Por quê? Porque esse juiz fazia apostilas e preparava pessoas para concurso de maneira gratuita, preparava pessoas negras para concurso. E tem muito magistrado, inclusive desembargador, que faz a mesma coisa, cobrando altos valores no horário de trabalho, inclusive, e sofre perseguição. Então vai a questão: educar quem e para quê? Coloco mais essa afirmação para vocês aqui, esse questionamento, na verdade. A Educaf luta pela promoção da igualdade racial, proporcionando a inclusão de pessoas pobres e de pessoas negras por meio da educação. E a gente está nessa luta, essa função da Educaf. Por isso, a gente vê pessoas se mobilizando para pagar a inscrição de Enem. Claro que está pagando a inscrição dos pobres de forma geral, mas dos negros de maneira especial. A gente está se preocupando. Por isso que eu peço para vocês, compartilhem aquela primeira imagem que estava aqui, que a gente quer tentar mudar, quer ajudar a preparar essas pessoas também, dando um curso que dê condições dela ser aprovado no Enem, pelo Enem, na verdade. Gente, na nossa Constituição nós temos uma parte que se chama preâmbulo. Preâmbulo é um resumo, a gente pode dizer. São as condições que a gente vai encontrar dentro do texto constitucional. O preâmbulo não tem força normativa, mas ele é uma carta de intenções que nos diz que nós vamos encontrar dentro do texto. E nós temos aqui no artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel da União dos Estados e Municípios do Distrito Federal e tem por fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político. E alguns desses fundamentos estão no coração da Educaf. Preparar o cidadão. Fazer o que eu estou fazendo com vocês aqui, pelo menos provocando. E quem sabe vocês provocam os alunos de vocês a pensarem. E pensar, poxa, será que eu vou tirar meu título? Não vou tirar meu título? Quem sabe na próxima eleição, que nessa já foi, né? Oportunidade. Será que eu consigo resolver o problema da minha comunidade? Será que a gente consegue pensar em conjunto? Isso é letramento político. Resolver os problemas mínimos da sua comunidade para resolver os problemas macros. Proporcionando dignidade para essas pessoas. Tudo por meio da educação, seja formal ou informal. E proporcionando, como eu disse para vocês, por meio do pluralismo político, esse letramento das pessoas pensarem a política, não só na esfera macro. Quero ser um presidente, quero ser, quem sabe, um senador, um vereador, mas principalmente eu quero ser uma pessoa que muda a realidade daqueles que estão perto de mim. Que sou capaz de provocar as pessoas que estão perto a pensarem, a mudarem por meio da educação, a mudarem por meio do trabalho, a desenvolverem estratégias que façam com que outras negras e negros e a população brasileira pobre no geral consiga sair da margem da pobreza no nosso país.
A gente tem Educafro. Educafro, nome oficial, Francisco de Assis, Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos. Educafro, prazer. Sou eu também. A ideia, ela surgiu em 76, com o Frei Davi. O Frei Davi, eu tenho ele como um pai, eu posso ler para vocês, porque eu posso falar que a minha vida existe de uma maneira antes de Frei Davi e uma outra maneira totalmente diferente depois de Frei Davi. Porque eu começo realmente a me identificar como negro. Como aconteceu com o Frei. O Frei chega no seminário, vou passar um filmezinho daqui a pouco para vocês verem, da história do Frei. Tá? É um filme pequeno, mas ele sofreu racismo dentro do seminário de uma instituição religiosa. E ele só não deixou o seminário por quê? Porque ele queria mudar a vida daquelas pessoas que também sofrem racismo e daquelas pessoas que procuram ser educadas, ter educação. Por isso que ele não abandonou. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. É só um pedaço do vídeo que eu vou colocar para vocês assistirem. Que foi uma homenagem que o Frei recebeu. Deixa eu ver se eu consigo. Tem como você dar o play para mim, fazer um favor? Acho que pode ser por aí, né? Pode botar aquele começo, por favor? É só um pedaço do vídeo, não é o vídeo todo não. Pode dar o play, por favor. No convento Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Ali, aquele convento foi uma fundação do movimento franciscano que chegou ao Brasil. Ali, então, eu concluí que a minha diplomacia deveria acontecer pelo caminho do Reino de Deus. E é impossível mundo melhor sem combater as desigualdades sociais. O Frei sempre teve um lado social, até pela sua história pessoal. O Frei veio de uma família pobre, né? Ele primeiro sai convertido por uma visão de caridade por São Francisco. No seminário, eu vivenciei uma experiência onde eram 37 seminaristas, e desses 37, só 8 eram afrodescendentes. E eu percebi que todos nós, 8 seminaristas, estávamos fortemente marcados por uma autonegação. Por que eu negava a minha negritude? Então houve um momento de discriminação muito forte comigo, dentro do seminário, e eu então decidi arrumar a mala e ir embora. O formador, com a visão franciscana muito límpida, ele perguntou: você tem aí a foto da sua mãe? Sim, sim. Ele falou: sua mãe é branca? Sim, sim. Eu sou branco, minha mãe é branca. Muito descontraído, ele perguntou: tem você aí a foto do teu pai? Aí eu trouxe a foto do meu pai. Quando ele olha para a minha mão e vê a foto do meu pai, ele exclama: ué, seu pai é negro? E aí nessa hora me dá um curto-circuito. Eu fico parado e a partir dali então ele trabalha comigo o seguinte: olha, Davi, você sofre de uma doença. Essa doença chama-se ideologia do embranquecimento. Então você tem vergonha do seu cabelo, tem vergonha da sua cor, você tem vergonha de tudo que é ligado ao teu povo negro. Ali nasceu uma determinação: eu só aceito ser frade franciscano se for para dedicar minha vida a serviço da libertação do nosso povo negro aqui no Brasil. Eu não perco uma dessas, foi todas lá. Então a minha vida foi intensamente incidir em políticas públicas que trouxesse possibilidade de transformação para o povo a qual eu detectei como sendo o povo mais querido do Brasil, que é o povo afro-brasileiro. Um momento muito bonito que também eu recupero é quando fui assessorar o encontro da juventude na Baixada Fluminense. E de repente eu olho, percebo que aquela tremenda juventude que estava na minha frente eram quase todos afro-brasileiros. E eu pergunto a vocês: quem de vocês aqui pretende fazer faculdade? 2 só levantaram o braço. Em mais de 100 jovens, só 2 levantam o braço. Dali fizemos nascer o pré-vestibular para negros e carentes. Então esse movimento nasceu
e contagiou o Brasil inteiro, com mais de 2.000 pré-vestibulares para negros carentes em todo o Brasil. Nós criamos fortemente os pré-vestibulares comunitários, que eram um trabalho que a gente chamou de Educafro, bem como fazer acordo com universidades particulares de ponta. Essa é a nossa sede lá em São Paulo. E também conseguir bolsa para o povo negro. A Educafro é o ponto de partida para uma pessoa negra se incluir na sociedade. A oportunidade para o negro é algo que está fechado. A Educafro é uma estratégia criada por nós, padres franciscanos, cujo objetivo é, primeiro, criar uma rede de pré-vestibulares para jovens negros poderem fazer sua faculdade. Segundo, esses jovens negros também serem formados na sua cidadania, enquanto cidadãos. Terceiro, organizar grandes eventos, levando essa juventude para ir para Brasília, lutar O pessoal sonha em vir para por seus Brasília. direitos. E foi justamente a revolução que permitiu surgir as cotas para negro e para jovens da rede pública nas universidades brasileiras. O Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade a adoção da política de cotas raciais nas universidades públicas. Que é o maior orgulho Os disso. negros a chegar ali através desse projeto. Era realmente algo significativo. Não via, as pessoas negras eram as pessoas que estavam ali limpando ou servindo. Então, a gente chega lá com a missão de fazer a diferença. Não só porque a gente era diferente, mas era porque a gente tinha aquilo como oportunidade de vida. Com o Frei Davi, nós tivemos a defesa das leis que instituíam o sistema de cotas. Depois que essa questão foi superada, né, ou seja, as cotas foram julgadas constitucionais, fizemos as leis que previam o ingresso no serviço público pelo sistema de cotas no estado do Rio de Janeiro, que foi defendido. Houve aí o julgamento no TSE e no Supremo dos investimentos proporcionais em candidaturas negras, que foi a partir de um bate-papo meu com o Frei Davi que a gente conseguiu iniciar essa roda a rolar, né? E o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou que partidos dividam recursos do fundo eleitoral e da propaganda, respeitando a proporção de candidatos brancos e negros já nas eleições de novembro agora. Dentro disso, eu nunca esperaria, se me falassem isso há 5 anos atrás, que eu participaria do debate público do jeito que eu participo hoje em dia. Não aconteceria se eu não encontrasse o Frei Davi e a Educafro. Da mesma forma eu digo, nunca pensei que ia sair do Mato Grosso do Sul para vir para cá fazer isso. Que nós chamamos de refundação da Educafro. Nós, no Brasil, afro-brasileiros, somos 56,1% do povo brasileiro. Já no mundo da tecnologia, como programadores, como desenvolvedores, não chegamos a 2%. Então nós queremos a Educafrotec. Eu tinha terminado meu ensino médio e eu não sabia qual carreira seguir, eu não sabia o que estudar, estava meio que perdido, né? Eu vou fazer Educafrotec, porque eu pensei, é uma área no qual abrange muitas coisas, eu posso trabalhar em diversos lugares e eu vou ter bastante oportunidade de emprego. Nós temos dezenas de jovens pobres, negros, que estudaram 3 meses conosco, 8 horas dia, estavam desempregadas, passando fome, e hoje esse jovem ganha, em média, R$6.000 bruto por mês. Gente, isso é a revolução dos meus sonhos. Em pouco tempo, ter grandes resultados. E o ser religioso só é uma nomenclatura para ligar em nós um botão e fazer nossa energia ser um pouco mais vívida para um foco, para uma causa, de modo que a conciliação do ser religioso e ser cidadão, ela deve ser vista como um desafio que todos nós devemos ter, porque ser religioso não pode ser privilégio. Ser religioso é apenas uma tentativa de ser um pouco mais sincero com o cosmo. O cosmo que é um bem da humanidade. O cosmo que é um mundo melhor. Infelizmente, o capitalismo
e outros sistemas políticos deram muito valor ao dinheiro, ao poder, à riqueza, e arrancou de nós o que é de mais bonito, de mais nobre, de mais enriquecedor, que é a humanidade. A humanidade é linda demais. Não percamos nosso tempo, não percamos a oportunidade de construir um mundo melhor, porque vale a pena. Todo mundo ganha com um mundo melhor. Pobres e ricos são mais felizes com um mundo melhor. Mais um minutinho, tá? Só pra ver a parte final. Senhoras e senhores, Davi Raimundo Santos, o Frei Davi, de especial inspiração. Falei, não queria te abraçar, não posso, mas eu vou te como se eu quiser, eu vou encostar assim, ó. Toca aqui. Maravilha, tá ótimo. Muito obrigado. Perdão. Muito obrigado. Então, foi uma homenagem que o Frei teve, né? Foi homenageado pela Globo, né? A gente gosta muito da Globo, mas tem hora que eles tentam, né? Pelo menos ir contra o sistema que está acontecendo agora no Brasil. A gente vê essa situação toda deprimente que a gente está vivendo, né? Podia ter uns 10 freis desses. Pois é. E eu convido vocês, nessa semana que vem, a estar com a gente lá comigo e com o Frei. A gente vai estar lá na Câmara dos Deputados. A gente deve estar despachando também com ministros do Supremo. Semana retrasada eu estive lá com o Frei também acompanhando. Defendendo o caso do juiz negro que está sendo perseguido. E também a situação das cotas dentro dos concursos de cartório. Porque um concurso de cartório realmente é o concurso da elite. Eu fiz a prova de cartório de Goiás, era só BMW e Mercedes chegando. Vários juízes que eu conheço aqui de Brasília estavam lá fazendo a prova, vários promotores de justiça. Pessoas que eu via só nos cursos online, dando aula, que eu também estava estudando para o concurso, estavam lá fazendo a prova. Os autores dos livros com os quais eu estava estudando para fazer a prova estavam lá fazendo a prova também. Mas eu consegui passar. Por quê? Porque Educafo está apoiando os negros nisso. Fiz a prova de São Paulo, cartório de São Paulo agora também. Inscrição do concurso, chuta aí. Fala o valor. 150? Fala mais. Vai mais. Vai mais. 600 reais. Vai mais. Para você fazer o concurso completo, que são nas 3 áreas, R$600. Nós temos um grupo de tabeliões negros, que são raríssimos, mas estão nos ajudando a tomar esse lugar que é da hegemonia. A tomar, não há, pelo menos fazer parte. Um colega ganha em torno de 7 milhões de reais por mês no cartório lá no Rio Grande do Sul. E outros colegas em outros lugares. E essas pessoas estão nos apoiando. Estão apoiando a Educafo. Fui fazer a prova, não gastei 1 centavo de hospedagem, não gastei com inscrição, não gastei com passagem aérea, porque a gente está focando o quê? Nos negros que realmente estão levando a sério para poder mudar a realidade do Brasil. Para poder fazer o quê? Contagiar toda a negritude, contagiar todas as pessoas pobres, um contágio positivo. Para a gente mudar a realidade desse Brasil. Tem um colega que ele fala até, o sonho dele é fazer um congresso de tabeliões e registradores com o heliporto, para a galera chegar de helicóptero ali. Esse é o sonho. Mas mais do que isso, mudar a realidade da população brasileira que passa fome na periferia. Da população brasileira que não tem o que comer. Sim. E também não tem material para estudar. Não tem no mínimo de escola. Tem que trabalhar. Como eu tive que parar de estudar para trabalhar um dia. Espero que a gente possa mudar a realidade de muitas e muitas pessoas.
conseguir pagar bastante inscrições do Enem, preparar melhor os nossos jovens pobres, também nossos jovens pretos e pardos, mudar a realidade do nosso país. E é assim. Eu espero poder contar com vocês nessa luta. Uma mensagenzinha de WhatsApp que vocês passam, replicando aquele primeiro slide, já pode mudar a vida de muitas e muitas pessoas. Eu conto com a ajuda de vocês. Então, como eu disse para vocês, já falei da missão da Educafro, os objetivos gerais específicos, que a gente procura mudar a vida da população brasileira por meio da educação. Algumas das obras da Educafro aqui no DF. Educafro tornando possível o acesso ao ensino superior. Conseguimos uma salinha no convento franciscano Santo Antônio, ali na Asa Norte, nessa época aqui. E conseguimos aprovar muitas e muitas pessoas em vários vestibulares. Gente entrando na UNB, em outras universidades também, mas eu falei UNB porque a UNB é o foco da galera aqui de Brasília. Né? A galera lá estudando. Ó a galera pegando ônibus vindo para Brasília aqui, para atuar no Congresso. E o Frei Davi, ele tem isso. Ele gosta de levar as pessoas junto com ele. Vai ter uma reunião com o ministro? Chama todo mundo de Brasília e vamos lá falar com o ministro, todo mundo. Porque a união faz a força. Isso dentro do Congresso também. Que nós vemos o Frei Davi fazendo denúncias sobre a violência contra a população preta no Brasil, no Congresso. Denúncias que nós fizemos na ONU também. Frei Davi, esse próximo mês, está indo para a ONU discursar, foi convidado. Foi convidado também por um milionário americano que ficou sabendo da tentativa da Educafro mudar o Brasil. Está indo agora também para ter um encontro com esse milionário americano que quer investir na Educafro para que a gente possa investir na população brasileira. Nossas denúncias junto à Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara também, nós temos várias lutas aqui. A Educafro aciona a Procuradoria Eleitoral para que partidos detalhem distribuição de verbas para negros. E a partir disso, nós montamos uma comissão dentro do TSE, formada por pessoas negras que estão acompanhando todo o processo eleitoral 2022. É a homenagem que vocês viram agora há pouco. ONGs pedem na justiça 200 milhões de indenização por morte de negros entregues a traficantes por seguranças de mercado. Essa foi uma das ações. Como no caso que aconteceu com o Beto também. Lembra do Beto do Carrefour? Então a gente esteve envolvido nesse caso. Acho que nós conseguimos, acho que foi 80 milhões, uma coisa assim, se eu não estou enganado. Mas esse dinheiro todo vai para onde? Para a família. Tudo bem. Mas tem os honorários dos advogados que ajudam. Esses advogados abrem mão desse dinheiro para formar a nossa população. Nós temos um escritório lá em São Paulo com advogados de renome que trabalham voluntariamente por essa causa. Aqui mais algumas publicações. Aqui, ó, isso aqui, ó. Tá vendo? Não perco um, eu falei pra vocês, na semana passada, na frente do MEC, tava eu lá. Junto com o Frei, os outros colegas do Educafro também. Tá em tudo. É. E nossas palavras de ordem. Para estudar, tem que ter bolsa permanência. Estivemos despachando com o ministro no STF, por quê? Cortaram parte da bolsa de permanência da galera. Não sei se vocês estão sabendo disso daí. Para estudar, tem que ter onde morar. Ter as casas, com certeza, dentro da universidade, muita gente não poderia estar estudando. Não teve o que comer, piorou onde morar. Para estudar, tem que ter o que comer. Com certeza. E essas são as nossas principais bandeiras para manter a juventude dentro da universidade. Inclusive universidades públicas. Aí semana passada a gente lá com o ministro Fux, com o Careca aqui, né? Com o Alexandre de Moraes, estivemos lá despachando
essas questões que eu falei para vocês, da questão da lei de cotas dentro dos cartórios, a perseguição do juiz negro e outras questões mais também, como o auxílio permanência, por aí vai. E a gente sempre está lá. Essa semana vamos estar de novo e eu conto com a presença de vocês. Quem puder ir com a gente, está convidado. Para a gente fazer o Brasil um lugar melhor. Então, essas pautas da semana. O Frei Davi aqui em Brasília, 25 e 26. A audiência pública advoca-se no Congresso Nacional. Homeschooling. Um apartheid que a gente está vivendo. Porque a elite não quer se misturar. Quer se misturar com a gentinha? Não, nós temos que fazer que o nosso Brasil seja um Brasil diverso e um Brasil não só diverso, de inclusão também. Para a gente poder mudar essa realidade. Esse nazismo disfarçado. Audiências com conselheiros do CNJ, cotas em concursos de cartórios e perseguição a magistrados negros. Está acontecendo muito. Algumas oportunidades que a Educafro fornece. O movimento Amplia, que é de pagar a exceção do Enem, que vai até hoje. A gente procura auxiliar as pessoas negras a conseguirem vagas em universidades públicas. Foi um processo que teve na UFSC, em Santa Catarina. Bolsas, aqui é importante, gente. A gente tem um preparatório que se chama INSPER, preparatório do INSPER. O INSPER é uma das melhores faculdades do Brasil. Foi a primeira faculdade no Brasil, tinha um outro nome antes, que ensinava as pessoas a investir nas bolsas de valores. E é uma das faculdades mais disputadas em São Paulo. É a grande adversária da FGV em São Paulo. Nós temos o preparatório do INSPER, que dá uma bolsa dinâmica. Todo mês a gente faz um simulado. E os 50 melhores alunos desse simulado ganham R$500. Estava sendo 300, se eu não me engano, mas atualizou para 500 agora. Isso para forçar a molecada o quê? Vai estudar. Ah, mas eu não tenho internet. Então a Educafro vai lá, dá internet. Ah, mas eu não tenho computador. A Educafro ajuda. Quem não possui um celular, pelo menos ali, um celular ou um computador. E assim vai. A gente vai fazendo a roda girar. Procurando. Ah, mas se eu passar, eu vou ter que ir para São Paulo? Vai para São Paulo, está uma das melhores universidades do Brasil. Ah, mas eu não tenho como me manter. A Educafro vai te dar uma bolsa para você se manter em São Paulo. Vai te conseguir uma moradia para você. Então, um local que se chama Toca da Raposa, lá no INSPER, que dá moradia e ainda dá a condição para a pessoa, enquanto ela precisar ali, até ela conseguir um estágio. Porque geralmente esses estágios, esses locais, é um estágio que tem uma bolsa alta. Aqui na FGV mesmo, os meus colegas que estão... Eu não preciso fazer estágio, estou liberado pelas funções que eu ocupo, até nem precisaria, né? Mas os meninos aí estão conseguindo estágios por volta de R$3.000 por mês, R$3.500 por mês, que é o normal deles conseguirem lá em São Paulo também, estão começando a conseguir aqui em Brasília. Inclusive com plano de saúde. Né? Por quê? Porque são universidades de ponta. O pessoal vem de fora, o pessoal vem do mercado, os grandes escritórios vêm procurando. Eu não vejo colega meu correndo atrás de estágio, não. Eu vejo o contrário, eu vejo as empresas correndo atrás dos meus colegas na FGV. E é desse jeito. E são coisas que a gente, que não ocupa um local hegemônico, não sabe. É uma realidade diferente. Da gente se matando para ganhar R$700, R$800 no estágio. Pois é. Mas são coisas da elite. São coisas de uma suposta maçonaria. Desculpem se tem algum maçom aqui. Né? Mas que a elite não ensina pra gente. A gente tem que ocupar esses locais de destaque, esses pontos, essas melhores universidades. A gente tem que ocupar o nosso espaço, que é de fato e é de direito. E a gente não tem que ter medo, não tem que ter a vergonha por ser negro. De forma alguma. Aquele local ali é pra gente também. E a gente tem que se ajudar. E para isso a Educafro está presente. E falo mais uma vez, quem puder compartilhar, compartilha lá o primeiro slide. Temos mais oportunidades também, processo que nós ganhamos contra a LinkedIn esses dias. LinkedIn está dançando apertado com a gente. Temos uma escola de líderes lá em São Paulo. A galera vai estudar, a juventude, escola da Educafro.
eles recebem moradia, recebem a formação direta com o Frei Davi, que leva eles para tudo quanto é evento que tem lá em São Paulo e em outros locais também, procurando a formação dos nossos líderes. Tem a parceria com o curso ANO, que é o melhor curso preparatório, um dos melhores, na verdade, preparatório para medicina lá em São Paulo, que é caríssimo, e a gente tem bolsa de 100% para a galera que quer se preparar para medicina. Outros processos seletivos com outras universidades também, que nós conseguimos bolsas de 50%, de 100%, muita gente. Eu mesmo tenho uma bolsa de 100% aqui em Brasília, da FGV, como falei para vocês, consegui no meio de uma conversa de WhatsApp. Nunca pensei que eu ia conseguir isso com a mensagem de WhatsApp chegando no meu celular ali. Eu desconfiei ali, isso aqui não é verdade. Mas vamos escrever. Tamo aí. Outros processos com outras universidades, lá, FGV, Metodista, Educafrotec, que o Frei falou no vídeo, está acabando. A Impacta também, que é muito ligada à área de engenharia e tecnologia, muitas oportunidades lá em São Paulo. E obrigado por vocês prestarem atenção, por não dormirem e pelo apoio de vocês por replicarem no primeiro slide. Só tenho a agradecer de coração, muito obrigado. Quem quiser estar com a gente semana que vem, meu telefone está aqui, meu e-mail está aqui, a gente vai trocando ideia. Se alguém souber de algum caso de racismo, algum caso de perseguição, o meu telefone está aqui. Falo sério. Mas falo sério. Podem ligar. Ah, fulano está sofrendo uma situação de racismo aqui em Brasília. A gente pega, aciona a OAB, a gente aciona o CODEPI e a gente vai junto na delegacia, como a gente está acompanhando vários casos aqui no DF. Não, eu queria te perguntar justamente do CODEPI, assim, como funciona, para qual secretaria vocês estão vinculados, enfim. O CODEPI, ele está vinculado, mas ele não está submisso à Secretaria de Justiça, do DF. O nosso conselho, pelo contrário, a Secretaria de Justiça apanha muito da gente, vocês não têm ideia. É só paulada, só paulada. E a gente está ali para provocar o poder público nesses casos de violência que acontecem no DF, que a gente vê direto. Porque o caso, por exemplo, teve uma aluna da UNB de medicina que sofreu um caso de racismo, chegaram a acompanhar, no caixa eletrônico. Então a gente está acompanhando esse caso e alguns outros casos também. Né? A questão do terreiro também que aconteceu, não teve uma situação toda esses dias aí que quebraram o templo? A gente está acompanhando. Temos Mãe Ana, que é a vice-presidente do CODEPI, está à frente dessa questão. Existe até uma comissão de terreiros na OAB agora, que foi provocada, existe essa comissão de terreiros. A gente está envolvido em tudo aí. E no que precisarem da gente, tem meu telefone, pode me ligar. Pode mandar mensagem, que a gente está aí para ajudar. Tá? Já deu o horário de vocês? Ainda não. Tem 10 minutos. Vamos fazer a prova então, né? Já está na hora da prova? É? Vamos ver quem prestou atenção, né? Que outras Pode perguntar. instituições, além da EFAPRO, estão no CODEPI? Acho que... São 22 instituições. Da sociedade civil? Da sociedade civil são 11. O que eu destaco para vocês é o João que esteve com a gente aqui, tinha que ser preto. A gente também conta com a presença do Conselho de Serviço Social do DF. Nós temos algumas entidades que representam as comunidades de terreiro aqui do DF. Também eu chamo a atenção para esses grupos. Agora, falar todos para você de cabeça aqui, eu não... Tá? Mas são as principais que mais me chamam a atenção, que eu vejo o pessoal bem atuante. Infelizmente, acontece de gente que gosta só de tirar foto, né? Tem gente que entrou no conselho para tirar fotografia. E não apareceu em nenhuma reunião até agora. Inclusive, estão sendo notificados essa semana. E a gente deve abrir logo um novo processo seletivo para completar essas vagas que ficarão ociosas. Então, fiquem de olho, que geralmente é comunicado pela mídia, como foi comunicado o processo de eleição do CODEPI. Saiu no Correio Brasiliense, além de sair no Diário Oficial do DF. Então fiquem de olho, fiquem atentos a isso. Por gentileza. Giovanni, primeiro agradecer sua presença, assim, foi riquíssimo, eu acho, importantíssima para a gente. Já que você falou de lei,
Eu trabalho muito entre as artes cênicas e as culturas brasileiras de origem afro, né? E o que eu vejo é que a gente tem na Lei de Direitos Autorais, né, uma forma de tratar as culturas como algo público, de domínio público. E eu tenho muito interesse em discutir essa questão, porque a cultura, o conhecimento está atrelado ao corpo das pessoas que estão vivas, então ela não pode ser domínio público. Quais os caminhos para a gente começar a traçar uma estratégia de mudar essa lei? Há essa possibilidade? Eu vejo que existe, sim. A gente precisa de um trabalho conjunto. Primeiro a gente tem que ocupar os locais, mas não adianta você querer chegar batendo de frente, eu vejo isso. Muita coisa, eu não sei, a estratégia minha particular, que eu digo. Porque eu vejo muita gente chegando, não tem que ser assim, tá. Em alguns momentos a gente tem que ser assim, tem que bater de frente. Mas, como eu disse para vocês, eu trabalhei um tempo em Itamaraty. E eu assessorava um embaixador e acompanhei ele em várias negociações, em várias mesas. E ele falava, Giovanni, a gente nem sempre pode ganhar todas. A gente tenta. Mas de começo, às vezes, a gente não consegue ganhar. A gente tem que ter estratégia. Se a gente não consegue pelo caminho A, a gente vai aos pouquinhos, vai chegando aos poucos. Né? A gente consegue. Por exemplo, falar sobre a questão das religiões de matriz africana dentro das escolas do DF. Vocês acham que isso é difícil? Sim. Com certeza. Mas por que não, então, começar falando de outras religiões, que também as outras religiões devem ser respeitadas, concordam comigo? E nesse meio também não falar sobre as religiões de matriz africana. Tudo é um jeitinho, para tudo tem um jeito. Então, quem sabe a gente pode sentar e pode pensar isso. Nós temos uma integrante da Educafro, a Wendy Andrade, não sei se você chegou a conhecê-la. A Wendy, mulher negra, periférica, hoje está fazendo mestrado também na FGV. Foi secretária de Cultura de Águas Lindas e ela saca muito. Quem sabe a gente não pode conversar, sentar junto e conversar, para ter uma ideia com base no que ela fala e com as outras pessoas. A gente, cabeças pensando junto, consegue resolver o problema de uma maneira menos difícil. Né? A gente pode fazer isso. Eu te convido. Obrigado. Você. Alguém mais? Tem mais alguma pergunta? Por gentileza? Não, só falar para todo mundo, né, que os comitês, eles são paritários, então a sociedade civil tem direito a assento, geralmente o ideal é ser por seleção. Além do comitê da igualdade racial, que é importante, e os comitês, não sei se, acho que da educação é conselho, né, porque tem umas nomenclaturas aí. Nós temos o Comitê da Diversidade Religiosa, que existe desde 2017, a gente está na segunda turma, indo para a terceira, né, agora com meio final de governo, né, tem todas as questões aí das normativas e tudo, mas também vai sair seleção, né, eu fiz parte das duas gestões, né, ajudei a montar esse comitê, porque foi muito difícil, é muito difícil falar dessas pautas no GDF e em Brasília, infelizmente, não sei porquê, né, nossa capital aí tem muitos pecados, eu diria. E aí, linkar com a minha segunda questão, é de que não é simples tratar isso na escola, porque, enfim, eu sou aquelas do comitê do CDDR que era contra o ensino religioso, continuo contra o ensino religioso de qualquer viés, mas entendo as necessidades de ceder, né, porque nós já temos ensino religioso nas escolas, vocês sabem disso melhor que eu, que estão nas escolas. Nós temos a matriz aí cristã operando nas escolas, agentes públicos mandando nossos filhos rezar, não respeitando outras religiões. Então, é estratégia, né? Como o Giovanni está colocando, de acordo com cada realidade, mas eu acho que ocupar esses espaços do GDF, eu não sei como que é para quem é servidor do GDF, né? Tem que ler lá as normativas, mas eu acho que a gente tem que ocupar sim os espaços, porque esses espaços existem. E a gente que está lá luta muito para que esse espaço não seja tornado aquilo para o qual ele não foi feito, né? Porque bateu muita gente na nossa porta achando que tinha que ter representação de todas as igrejas, porque que não tinha gente cristã lá.
se a Sociedade Brasileira Cristã, e os comitês não são representativos nesse sentido, né? São espaços deliberativos, consultivos, que é de pessoas especializadas ou atuantes, militantes, que querem, enfim, tratar de um problema social, né? Um problema social não racismo religioso, a intolerância religiosa, né? A falta de igualdade religiosa, racial. Então, assim, é muito importante. E eu acho que quem está na base é sempre bem-vindo e bem-vinda, né? Então, assim, fiquem de olho e é público, gente. Se eu botar meu nome lá, vai aparecer que o meu nome fez parte do conselho. Maravilha. E não ganha, né? E não ganha. Bom falar, porque teve uns pastores que ainda ganham. Eu falei, eu só ganho trabalho. E não muito trabalho. Não ganha justamente para isso, para ter uma lisura aí no processo todo. Mas é também um espaço bacana de aprendizagem, né? Com que certeza. Você aprende a respirar, entender que nem sempre você vai ganhar, mas a gente está conseguindo aí fazer muitas coisas. Com certeza. Como que eu tô nome, por gentileza? Tatiane. Tatiane, obrigado pelas palavras. Gente, só para chamar a atenção aqui. Olha a primeira Constituição do Brasil aqui, 1824. Presta atenção aqui, ó. Constituição Política do Império do Brasil. Em nome da Santíssima Trindade. Então a gente vê até hoje nosso Estado sofrendo essa influência, né? No preâmbulo também da Constituição atual, sob a proteção de Deus, temos hoje, no preâmbulo. Inclusive, isso foi um questionamento. Teve uma ação proposta pelo PSL, salvo engano, que discutia exatamente isso, o termo sob a proteção de Deus, se é de repetição obrigatória, né? E o STF diz que não é de repetição obrigatória. Eu posso ter uma Constituição que tem um preâmbulo e não tem a inscrição sob a proteção de Deus. Mas a gente sabe que existe toda uma história por isso que a gente vive hoje, tem toda uma carga histórica. E a gente tem que procurar a diversidade, temos que respeitar todas as religiões. Posso não concordar, mas eu tenho que respeitar os outros também. E até aquele que não tem religião, com certeza deve ser respeitado, todos. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Posso te procurar então? Pode, fica à vontade. Com certeza, a gente está aí para ajudar. Né? Se a gente está na chuva, para se molhar. Você mostrando os ministros do STF, né? Eu senti falta do Joaquim Barbosa, que chegou ao... O Joaquim Barbosa, ele até se aposentou antes, não sei se vocês se recordam, porque queria aproveitar a vida, né? Que aquilo ali que ele vivia, o Joaquim Barbosa, ele era um ponto, né? Essa foto do STF que eu mostrei agora é a foto atual, a posição atual. Mas em toda a nossa história de STF, desde lá da Constituição de 1891, tivemos um negro. Assim como tivemos um negro presidente, mas as pessoas pintavam esse presidente, clareavam esse presidente. Acho que foi Nilo Peçanha, foi isso? Então, pois é, a gente vê. Ainda tem um negro que às vezes é clareado. Mas Joaquim Barbosa foi um ponto fora da curva, infelizmente. Mas a gente tem que tornar isso, porque a presença dos negros, das mulheres, na sociedade que tem uma maioria de mulheres e uma maioria de negros e negras, temos que ocupar esses espaços, com certeza. Pois não? Giovanni, eu achei assim, muito emblemático esse início da sua fala, o resgatar a sua história, né? A biografia, ela arrasta a gente, sabe? Da mesma forma que a biografia do Frei Davi também nos arrasta e nos leva à comoção, né? Eu, particularmente. Então, assim, ao ver a sua fala, eu me lembro, assim, de inúmeras situações em que eu era esse pontinho preto. Eu vejo a nossa colega aqui citando as agruras dela no Distrito Federal. Acho que cada um tem histórias para contar nesse nível. Desculpe. Eu sei o que você está sentindo no seu coração. Eu não estou sentindo o que você está sentindo. Que as pessoas sentem de forma diferente. A gente não consegue, mas eu e compartilho assim, do seu sentimento. A gente tem essa história. Se a gente se sentar aqui, acho que a gente vai dividir as mesmas arestas. Isso me fez lembrar, assim, a sua trajetória, linda por sinal, e a trajetória de cada uma das pessoas que aqui estão, que eu sei que são trajetórias de vida
de muito embate, de muita luta. Me fez lembrar uma situação emblemática minha, se vocês me permitirem. Em 2019, eu fui com meu irmão mais novo para dar um rolê na Europa. E estava até recordando aqui, né? Eu fiz uma postagem, eu sempre posto essas coisas. A gente foi pro Louvre, né? Que era o meu sonho de consumo. A gente comprou o bilhete com antecedência, pegamos aquela fila de 2 horas. E estamos lá, meu irmão e eu e meu irmão, olhando aquela fila quilométrica. Gente, de repente um olha pro outro e fala: tu tem noção que nós somos os únicos pretos no nosso raio de visão? Cara, meu irmão ficou assim e eu, cara, éramos só nós dois. Eu falei assim: Douglas, cara, a gente sabe disso. Desde muito cedo a gente é condicionado para os lugares das pessoas que são pretas e as que não são pretas. A gente identifica, a gente, de uma forma intuitiva, empírica, a gente sabe disso. Mas se você vê aquela constatação, né? E éramos 2 sujeitos da Ceilândia. Eu vivi a minha vida inteira na Ceilândia. Agora tive de mudar a minha residência. Então, cara, é curioso. Aí você, onde estão os pretos, meu irmão? Onde estão os pretos? Aí, à medida que a gente vai entrando, a gente já vai ver a Mona Lisa de cara, um sobe e desce. O Louvre tem quase 8 quilômetros. Gente, vocês têm noção do que é isso? Enfim, aí eles estavam no atendimento, na zeladoria, eles estavam na chapelaria. À medida que a gente passou pela catraca, um deles até disse: ah, Brasil, Lula! Ah, menos mal que não. Gente, menos mal que não nos confundiram com Bolsonaro. Enfim, cara, mas é ocupar o espaço, gente. É ocupar o espaço, todos os espaços. E é o que eu falo com o meu aluno, é o que eu falo pra mim mesma. Esse espaço é meu. Enfim, gente, obrigada. Muito bom. O filme Medida Provisória, você que assistiu, diz muito sobre isso que ela tá falando, né? E assim, eu tenho minhas críticas do filme, mas assim, em relação... Eu só vou compartilhar 2 experiências aqui que vocês já pediram. Mas o filme diz muito sobre isso, que a gente está na medida provisória. Maravilha, tem que assistir também. Eu tenho minhas críticas, muitas, mas que é bem global, tá? Mas... Só compartilhar, pode falar. E assistam também o filme Por Ele. Isso, da Dira Paz. Maravilha, muito bom. Primeira vez que fui para a Europa também, estava eu e mais alguns amigos, uma amiga ariana, eu posso dizer, e uma amiga negra. Sariana. Chegamos, descemos do avião, estamos passando pela imigração, minha amiga com a pose toda, a Ariana, passou. O policial, e eu atrás da minha amiga, ela ainda estava indo atrás. Eu falei: opa, você vai para lá. Eu e todas as pessoas negras que estavam na fila para passar, para ir direto para a alfândega ali, foram separadas no cantinho. Abre sua mochila, deixa eu dar uma olhada. Todos os negros. Vamos tirar. Eles começam a perguntar: você está fazendo o que aqui? O que você faz no Brasil? Mulher, então, nem se fala. Está indo para se prostituir. Né? E passa produto em volta da mala para ver se não tem droga. Vocês já acompanharam esse ritual todo. Né? Acontece. E uma outra situação, vou contar rapidinho também, que é 1 minuto. Viram um caso de racismo no STF, do advogado que foi participar da audiência e mandaram ele confundir ele com um motorista? Não desmerecendo os motoristas, de forma alguma. Mas ele está direto no Supremo ali, e aconteceu. E nós despachamos semana retrasada com o ministro Fux. E agora está sendo dado um curso, começa na verdade dia 11 agora, um curso para preparo dos servidores e dos terceirizados do STF, para lidar, para trabalhar junto a pessoas negras. Né? Mas o que eu quero contar para vocês rapidinho. Eu estava com o Frei Davi no Mané Garrincha, no Nilson Nelson, que é dali do lado, né? E tocou meu telefone. Era esse advogado negro, lá do STF. Ligou para mim semana passada. Poxa, Giovanni, eu vi suas postagens aqui que você está com o Frei. Eu falei: poxa, vem aqui para a gente bater um papo, comer junto, né? Almoçar junto. Ele: beleza, estou indo para aí. E ele é conhecido, ainda mais essa situação que aconteceu no Supremo.
Beleza, ele chega com o carro dele. Lá no evento, no Nilson Nelson. Primeira coisa que o segurança faz: você para seu carro ali. Você é motorista do Uber, os seus clientes devem ter que vir aqui. Daí chegou para mim: Giovanni, eu não aguento mais isso. Fui no Supremo e me discriminaram, fizeram uma coisa legal. Todo um evento que é da população, que é para o geral, para os estudantes, chega aqui e me discriminam do mesmo jeito. O pessoal não pode ver uma pessoa negra com um carro legal que é motorista. Motorista de alguém, para servir alguém. Né? E isso eu queria compartilhar com vocês. Né? Não importa onde a gente vá. Só quem é negro sabe o que sente na pele. E obrigado pela presença de todos, de todas e de todos. Bom almoço, bom final de semana. E espero que a gente se veja logo.